Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, tá? Façam comentários, dê sugestões, tá? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, pessoal, tá? Agradeço muito, tá, gente? Então, hoje é dia 17 de março, dia de um santo, tá? Um santo que aqui no Brasil, ele não é muito popular. Mas na Europa, tá? Principalmente na Irlanda, nos Estados Unidos, ele é popular. Aqui no Brasil, que eu saiba, ele é conhecido, ele é mais popular aqui em Porto Alegre, tá? Não sei em outros estados aí, tá? Se Santa Catarina, São Paulo, tá? No caso, se eles comemoram o dia desse santo, tá? Mas eu sei que aqui em Porto Alegre se comemora. O interior daqui, de repente, também se comemora, tá? Porque como nós temos, né, a cultura europeia, não quer dizer que não tenha samba aqui. O pessoal tem samba, tem carnaval também, todos os anos igual os outros estados, tá? Igual, tá? Assim. Mas a gente tem muito a cultura europeia, temos descendentes de alemães, de italianos, de poloneses, de espanhóis, portugueses, né, principalmente, né, e outras etnias aí, tá, nós temos, tá, gente, tá, então é o seguinte, tá, por que eu tô de batom verde e esmalte verde nas minhas unhas, em homenagem a esse santo. Até minha roupa também é meia verde, tá? É em homenagem a esse santo, tá? Ele é o padroeiro da Irlanda. Já vou falar o nome agora. São Patrício, tá? São Patrício, o nome dele. Lá na Irlanda, no exterior, tá? Ele é chamado de St. Patrick, tá? Assim, Patrick. Patrick é o que em português? Patrick, tá? Aqui no Brasil a gente chama de Patrick, né, pessoal? Os meninos que as mães põem Patrick, a gente chama de Patrick, que a gente fala português, né? A gente não fala Patrick, que é inglês, né, no caso, né? Por que São Patrick? Porque, assim, o São Patrício, ele é ali da Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha, gente, é o que? A Inglaterra, Escócia, tá? País de Gales, outros países ali, tá? E agora de cabeça não me lembro bem o nome, tá? Ele não era irlandês, tá? Provavelmente ele era inglês, tá? Não se tem certeza. De repente ele era até escocês, tá? Não se tem certeza o país exatamente ali que ele nasceu, se era Inglaterra ou Escócia, tá? Rio Severn, pelo que eu saiba, o Rio Severn lá é um rio bem comprido que pega toda, né, a Grã-Bretanha. Então não se sabe direito, né? É que nem a história do rei Arthur. O rei Arthur, na verdade, não se sabe se ele era mesmo inglês, ou era de país de Gales, ou escocês, não se sabe. Todo mundo acredita que ele era inglês,
mas se tem rumores que na verdade o rei Arthur não se sabe exatamente de qual país que ele era, de qual país que ele nasceu na verdade, tá? E tem o porquê, assim, no caso, não saber direito, tá? A história do rei Arthur. Mas vamos falar de São Patrício, que é hoje o protagonista do vídeo, tá? Então é o seguinte, pessoal. O porquê que ele foi padroeiro da Irlanda, tá? Mas eu vou começar a história dele, ele criança, tá? Ele nasceu no século IV, entre 370 a 393. Não se sabe o ano exatamente que ele nasceu. O dia, então, nem pensar, dia e mês que ele nasceu, então, não se sabe de maneira alguma, tá? Não se sabe, tá? E assim, lá pela infância dele, pré-adolescência, tá? Pela infância dele, assim, adolescência, mais ou menos por aí, ele foi capturado por piratas, tá? E esses piratas levaram ele até a Irlanda, tá? Tem duas mulheres, duas moças que foram juntas, tá? Que se tem rumores que poderiam ser irmãs dele. Mas assim tem um livro, uma carta, sei lá o que é, que ele não comenta de irmã nenhuma, tá? Então essas moças, eu acredito que não eram irmãs, foram garotas que foram capturadas também lá junto com ele, tá? E foram também escravizadas na Irlanda, vendidas e escravizadas, tá? Daí ele ficou 6 anos na Irlanda como escravo. O que ele fazia? Ele pastoreava ovelhas, tá? Lá na Irlanda, para um senhor lá, um dono da terra lá, das ovelhas lá, tá? Ele pastoreava lá, na Irlanda, né? E daí, né, esse senhor, o nome desse senhor que foi o dono dele, se chamava um dono, né, naquela época, né, gente, naquela época, tá? Que era o chefe, melhor assim, né? O nome dele era Milive de Entrin, tá? O Milive, tá? Então ele pastoreava, né, o São Cipriano, os rebanhos deste senhor, tá? As meninas não se sabe o destino delas, não se sabe, tá? Mas ele ficava pastoreando lá os rebanhos desse senhor, tá? Ele ficou durante 6 anos, tá? E assim, em condições precárias, porque naquela época não tinha direitos trabalhistas, não existia direitos para o povão, não existia, tá, gente? Como hoje em dia existe, tá? E assim, roupa, usava sempre a mesma roupa, mal agasalhado, porque lá dava frio também, no inverno, né? Creio eu que o verão lá não deve de ser muito quente também na Irlanda, tá? Mas ele, assim, aguentou durante 6 anos vivendo nessas condições, por incrível que pareça,
tá? E naquela época, gente, tá? A pessoa era comum, crianças, adolescentes desencarnarem, tá? Porque a higiene não era lá aquelas coisas, conhecimento de medicina então nem se fala, era muito pouco, tá? Assim, a ciência naquela época também era muito pouco, tá? E existia médico e cientista, tá? Mas naquela época nem se compara hoje, tá, pessoal? Então era comum criança e adolescente, pessoa, adulto de 20 e poucos anos falecerem rápido. Tá? Não existia vacina, nada disso naquela época, gente. No século 4, 5, nessas épocas aí, tá? Mas ele, de repente, uma imunidade muito boa que ele tinha, ele aguentou, tá? E ele sempre rezava e tinha esperança de um dia conseguir fugir de lá, tá, pessoal? E foi assim, ele teve um sonho, tá? Ele sonhou com um homem que ele conheceu na Irlanda chamado Victor, tá? E daí esse homem, o Victor, veio com algumas cartas para São Patrício, tá? E o São Patrício pegou uma só delas e abriu e leu. E ali estava um chamado de volta para a casa dele, tá? O país dele de origem, aonde ele nasceu lá, tudo. Que ele tinha que voltar lá. E ele entendeu o significado deste sonho, tá? Ele se acordou, é óbvio, tá? E ele entendeu que aquilo ali era um chamado lá para o país que ele nasceu, que ele foi capturado pelos piratas, tá, gente? Daí, na mesma hora, ele deu um jeito e foi-se embora, caminhando, tá tranquilo e tudo, tá? Nada aconteceu com ele, ninguém pegou ele, tá, gente? Ninguém, tá? Ele foi indo. Ele ficou dias, sei lá, horas, não se sabe direito, até chegar a uma cidade lá que tinha o porto, tá? As pessoas viajavam de navios, tá? Ele, óbvio que naquela época era tudo de madeira, tá, gente? Assim, barcos enormes, tá? Na verdade. E daí, nessa cidade, pessoal, ele pedia para os marinheiros lá que deixassem ele embarcar para ele ir embora, tá? Ele até tentou, lá, ficou pedindo esmola e tudo, mas nada foi feito, não teve sucesso. Daí ele rezou, tá? Assim, pedindo ajuda para Deus, lá, tudo, que ele conseguisse ir embora dali, tá? Que, sei lá, acontecesse algo que fizesse. Daí o capitão daquele barco lá, o capitão, viu ele e ficou com pena dele, tá? Conversou com ele, tudo, ele falou o porquê, o que aconteceu com ele. Eu creio que ele falou para esse capitão que ele é lá da Inglaterra ou da Escócia, aqueles lados lá, e que ali na Irlanda ele era um escravo, que ele foi capturado, tudo aquilo. E o capitão, com pena dele, disse, não, eu vou te levar embora, tá? Existem pessoas boas, gente, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. Até naquela época tinha pessoas boas também,
tá? Tinha também. E hoje tem também. Tem, gente, tá? Sempre aparece alguém do nada, né? E ele foi. Ficou 3 dias, 3, 4 dias mais ou menos por aí, tá? Porque onde que ele nasceu, lá da Irlanda, parece que não é muito longe assim, tá? Então ficou uns 4 dias por aí, mais ou menos. E desembarcou lá. E voltou para casa, tá? E os pais, imagina, a felicidade deles, eles não sabiam nem se o filho, né, o São Patrício, estava vivo, tá? Que fim que levou, tá? Que fim que levou, sabe? É triste isso, né? O filho, de repente, quando ele foi capturado, nem estava em casa, estava fora de casa e os pais não acharam mais. Aquela coisa, o filho desaparece e os pais não sabem que fim levou, né? Imagina. É triste isso, né? E até hoje acontece. Crianças, adolescentes desaparecerem e os pais não sabem, né? Complicado, né? Bom é quando aparece, né? Daí é uma vitória, assim, enorme. Tem que agradecer mesmo. Sei lá, a Deus, a sorte, né? Porque é difícil, né, gente? Foi o caso dele. Ele chegou, imagina a felicidade dos pais dele. Daí, lá na Irlanda, né, ele estudou, tá? Daí. E daí ele ele estudando, né, pessoal? Daí ele ele se tornou bispo, tá? E chegou uma certa hora que ele tipo assim, ele sentiu que tinha que fazer algo a mais do que ficar lá no país dele, tá? Daí. Tá, gente? E daí é o seguinte, ele decidiu voltar para a Irlanda, tá? Os pais dele não concordaram, tá? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Mas ele foi, disse, não, eu tenho que ir, que eu tenho uma missão para cumprir, tá? Ele assim poderia ter permanecido na Gália, tá? Que provavelmente foi aonde que ele estudou, ou ficado com seus pais, mas não. Ele decidiu voltar para a Irlanda, tá? Daí, tá, gente? E ele foi para a Irlanda, tá? Só que assim,
quando ele desembarcou lá na Irlanda, pessoal, ele não foi muito bem recebido, tá? Muito bem-vindo, assim, tá? E ali a cidade, ali o local que ele desembarcou, provavelmente foi em Wycrown, tá? Eu não sou muito boa em inglês, tá, pessoal? As pessoas lá não receberam ele muito bem, tá? Elas eram bem hostis, tá? E daí ele se mudou rapidamente para o norte da Irlanda, né? Que é conhecida a Irlanda do Norte, tá, pessoal? Lá na Irlanda do Norte, o povo já é mais, né, assim, mais aberto, tá? Eles não são tão fechados, né, tão radicais como esse povo de Wycrown lá da Irlanda, tá? E daí lá na Irlanda do Norte ele ficou, tá? E ele sabia falar irlandês, porque ele ficou 6 anos antes como escravo. No dia a dia, 6 anos é muito tempo, pessoal, para ficar num país, tá? Seja o que for, uma pessoa é de um país, vai para o outro, tá? Não sabe nada daquela língua, mas no dia a dia, ela convivendo com outras pessoas e tudo, ela vai aprender a falar aquela língua, né? Ela tem que aprender, tá? Óbvio que é de uma maneira bem difícil, mas vai ter que aprender, senão ela não vai se comunicar com ninguém. E aí? Se ninguém daquele outro país sabe falar a língua dela, tá? Não são as pessoas daquele país que tem que aprender a língua dela. Ela tem que aprender a língua daquele país que ela entrou, tá? E até hoje é assim, tá? E ele é óbvio que já sabia falar o irlandês, né? E daí lá, tá? Ele se tornou missionário, tá, pessoal? Só que ele não foi o primeiro missionário lá da Irlanda, tá? Teve outros missionários, tá? Lá, tá? E ele, assim, para ele falar da Trindade, né? Lá, explicar a Trindade cristã, no caso, ele usava o trevo de 3 folhas, tá? Tem imagens dele, pessoal, que aparece ele com um trevo de 3 folhas na mão. Eu tenho uma imagem dele aqui, tá? Mas é uma imagem que eu imprimi, gente. Eu não tenho imagem dele, tipo uma escultura, não. Eu imprimi, tá aqui. Saiu preto e branco, mas a roupa dele ali, tudo, eu pintei de verde, porque ele sempre aparece de verde, tá? E vai aparecer ali o trevo de 4 folhas, tá? Vou mostrar aqui, ó. Ali, ó, aqui é o trevo de 4 folhas, tá, pessoal? 4 folhas não, 3 folhas, né, gente? 3, Trindade é 3, né? O trevo de 3 folhas, tá? Daí vocês vão perguntar por que tá essa cor. Porque essa foto, isso aqui é uma foto, eu creio que seja de uma das igrejas que tem lá na Irlanda, tá, gente? Na Irlanda
tá? Tem muitas igrejas de São Patrício, tá? Na Irlanda. Aqui é o trevo de 3 folhas. Por que que tá assim? Como é uma foto, na foto colorida, esse trevo tá em dourado, tá, gente? Daí eu pintei aqui em cima da cabeça dele aqui em verde e a roupa dele também, tá? Pra dar uma destacada, né? Porque ele sempre aparece de verde, tá? Aqui. Daí vocês vão, por que que o trevo não tá verde? Porque na foto tá em dourado, tá? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, que eu não pintei, aqui, ó, daqui, é dourado também, pode ver como brilha, tá? Vou mostrar melhor aqui, ó, a roupa dele, tudo, tá? O rosto dele, ele tem rosto de inglês até, na verdade, né, gente? São Patrício, até. Tá. Daí vocês vão perguntar, tem alguma diferença entre inglês e escocês? Tem. Tem alguma diferença sim, tá, gente? Ainda mais naquela época. Naquela época não tinha tanta mistura de origens, tá? Por mais que um país até possa ser um do lado do outro, mas os povos ali, não falo totalmente diferente, mas um pouco diferente um do outro, tá? Ele, pode ver, o rosto dele, os traços, assim, pra mim parece mais de inglês do que de escocês até, né, pessoal? Sim, o escocês, que eu me lembro naquelas épocas, ele tinha um rosto mais robusto, né? E tinha muitas pessoas ruivas na Escócia, tá? E também na Irlanda, também, né? Muitas pessoas ruivas. Ah, mas na Inglaterra tem pessoas, tem, mas não tem tanto, tá, pessoal? E naquela época, não sei se na Inglaterra tinha assim, ruivo como tem hoje em dia, tá? É que com o passar do tempo, tá? Me desculpa ficar mexendo no meu nariz, tá, gente? No passar do tempo, tá? Os povos foram se misturando, tá? Casamentos, né? Assim, daí começou a ter pessoas ruivas lá, né? Até poderia já ter na Inglaterra, mas não tanto como a Escócia e principalmente a Irlanda, tá? Daí, tá, gente? E pode ver que o rosto dele parece mais de inglês, tá? E daí, gente, ele fez, diferente de outros missionários, tá? Ele fez algo muito, muito importante lá na Irlanda do Norte, tá? Onde ele ficou. Mas daí ele virou o padroeiro da Irlanda, depois com o tempo, tá? E tem o porquê disso, tá? O que que ele fez de tão importante lá para aquela época, gente? É o seguinte, lá na Irlanda, o povão mesmo, tá? Eles a maioria não sabia ler e escrever, tá? E os outros missionários de antes, eles não, tipo assim, não botaram escolas pro povo, os pobres. Ele foi diferente, ele botou, tá? Ele foi o defensor, gente, das mulheres, dos pobres e dos escravos, tá, gente? E ele alfabetizou essas pessoas, tá? Que naquela época, para
nobreza lá, para nobreza, as pessoas de alta, né, pessoas de dinheiro e tudo, de poder, não tinham valor, tá? Só serviam para trabalhar, tá? Precariamente, óbvio, tá? E ele deu um jeito de colocar escolas, alfabetizar essa gente, tá? Então o povo de lá começou a gostar muito dele, porque assim ele deu um presente muito precioso, pessoal, alfabetização, tá? Então assim, ele não tinha aquela visão que muitos líderes tinham, tipo assim, eu não vou alfabetizar. Como eu quero dominar, vou deixar eles tudo analfabetos, que daí é mais fácil de dominar. É bem assim, tá? E não era o caso dele. Ele não queria que o povo fosse analfabeto. Então, ele deu um presente muito precioso, que vale mais do que ouro, do que prata, do que moeda, do que qualquer outra coisa, tá? Alfabetização, tá? Porque uma pessoa que não sabe ler e escrever, gente, é complicado, né? E tem pessoas que não valorizam os professores, né? Por incrível que pareça, mas não tem nem o que discutir daí sobre essa gente que não valoriza os professores, tá? Se não fosse os professores, não teria médico, não teria advogado, não teria juiz, não teria cabeleireiro, óbvio, porque trabalha com química, então tem que estudar. Não teria o que? Veterinário, professor de educação física, personal trainer e assim por diante. Padre, tá? Não teria qualquer outra profissão, tá, gente? Então vamos valorizar os professores, tá? Vamos valorizar, tá? A alfabetização é o que ele deu, um presente muito precioso para esse povo. Aí o povo, né? Óbvio que ele foi muito admirado, muito bem quisto na Irlanda, tá? E óbvio que da Irlanda do Norte, né, lá para a Irlanda inteira, da Irlanda para o norte em diante lá, até no local onde ele desembarcou, que ele não foi muito bem-vindo, a fama dele cresceu, tá, gente? Cresceu. Porque ele fez a diferença na Irlanda na época, tá? Ele fez a diferença, tá, gente? E teve um dia lá, que era o dia do Festival Pagão de Ostara. O que é Ostária? Ostara, tá? É o que? É a Páscoa, tá, gente? Ostara. Ostara, pelo que eu saiba, é uma deusa, tá? Deusa da fertilidade, tá? Por isso que tem o coelho de Páscoa, o coelho e o ovo de Páscoa. Por quê? Muita gente se pergunta o porquê do ovo e o coelho, né? E as pessoas até comentam, o coelho não põe ovo? Mas não é bem por aí, pessoal. Tanto o coelho como o ovo são símbolos de fertilidade, tá? E Ostara, ela é a deusa da fertilidade, tá? Tem até uma lenda dela com coelho, o ovo também, tudo mais, tá? A Páscoa pagã, tá? Daí o grande rei de Tara,
tá? Que é uma cidade lá, decretou que nenhuma fogueira, tá? Que não tivesse nenhuma fogueira lá na colina de Tara e iniciasse o feriado de Ostara, que é a Páscoa pagã, tá? E daí o Patrick, né, o São Patrício, né, e seus seguidores escalaram a colina de Slane, tá? Que é em frente à colina Tara, e acenderam a sua própria fogueira, tá? Acenderam a própria fogueira. Pelo que eu sei, eles sabiam que o rei não queria saber de fogueira que iniciasse o feriado, tá? Mas ele fez mesmo assim. O São Patrício, ele desafiava muito a nobreza, os grandes poderosos lá, tá, gente? Dá pra ver, né? Daí, quando o rei viu aquela fogueira lá na frente de longe, lá, as chamas da fogueira, ele mandou os soldados dele apagar a fogueira que estava lá e prender os envolvidos, que é o São Patrício e seus seguidores, tá, pessoal? E até chegarem os soldados, eles estavam lá cantando um poema que agora ele é conhecido como Peitoral de São Patrício, tá? Ou também conhecida como, aqui tem outro nome também, grito de veado, tá? Veado é um bicho, tá, gente? Tá. Veado, tá? E daí eles conseguiram passar pelos soldados, tá? Sem serem detectados, tá? Como se fosse uma manada de cervos, tá? Assim, os soldados passaram, viram eles, mas eles viram cervos. E aí, pessoal, será que fizeram alguma magia? Provavelmente houve alguma magia. Tem uma magia lá que a pessoa, tipo, parece que fica invisível, né? Não que ela fique invisível, mas tipo assim, a pessoa faz um ritual, dependendo do local que ela vai, ela não quer ser vista. Ela tá assim, normal, tudo, ela não vai ficar invisível. Mas as pessoas não percebem ela. De repente, ali até os seguidores dele, eu com certeza eram irlandeses. E a Irlanda, o paganismo da Irlanda naquela época estava muito forte, tá? E assim, por mais que o cristianismo tomou conta lá depois, né, que o São Patrício foi lá, continuou forte o paganismo deles. O paganismo deles não foi apagado. Não só na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, esses países que fazem, país de Gales, tá? Eles têm ainda as crenças pagãs deles, tá? Óbvio que hoje em dia a maioria lá é cristão. Tem protestante, né, também, mas é cristão, tá? Protestante, católico, é tudo cristão, tá? Mas eles têm as crenças pagãs deles, como aqui no Brasil. Tem cristão, mas tem muita gente que acredita na Umbanda, né? Tem gente que é batizado na igreja católica, tem até evangélico, tá, gente? Aí, que às vezes vai numa casa de Umbanda, tá? Pra ver
sei lá, jogar búzios, ou vai numa cartomante, jogar cartas para ver, tá tudo bem, o que tá acontecendo, tá acontecendo umas coisas estranhas, eu quero saber se são coisas que é para acontecer ou tem algo errado. É a mesma coisa, e eles lá também, tá? Não muda muito, tá? Então, é isso, tá? Com certeza, se não foi ele, foi um dos seguidores que fez algum ritual para eles se passarem por servos. Que eles sabiam que iam ir soldados do rei lá, tá? Eles não fizeram, tipo, foram ingênuos. Isso aí, de maneira alguma. Foi um desafio que eles fizeram pro rei, tá? E daí, eles foram para Tara. Daí depois o São Patrício, lá na colônia de Tara. O São Patrício e seus seguidores foram, tá? Não se sabe direito bem dessa história, uma história que não está bem assim contada, mas assim, eles tiveram um debate com os druidas. Não sei, eles conversaram de certo, né, as suas ideias religiosas e tudo mais. E São Patrício lá ganhou o direito de pregar na corte do rei, tá? E sua rainha em chefes. Nesse momento, os soldados que foram enviados para lá para prender São Patrício apareceram relatando que não podiam apagar o fogo de São Patrício, tá? Tem um mistério aí, algo houve, tá? E daí, o que aconteceu? Ele conseguiu converter lá os soldados, o rei, a rainha, os druidas, tá? Apesar que até hoje existe druidas, tá, gente? Na Inglaterra eu sei que existe, tá? Óbvio que os druidas de hoje em dia não se vestem igual os druidas daquela época, com aquelas, parece umas túnicas compridas, uns vestidos, eu não sei qual o nome para aquela roupa comprida, assim, o cabelo até aqui a cintura, tudo. Tá? Os druidas de hoje se vestem como nós, assim, as roupas de agora, tá? Eles não ficam só com, tipo, parece um pano, né, aquilo, e com um cajado lá na mão toda hora. Não, tá? Eles vestem as roupas iguais a nós, as mulheres que são druidas de hoje em dia lá, elas se vestem igual nós mulheres que não somos druidas, tá? Pintam a boca, põem batom na boca, que nem eu, pinta as unhas, pinta cabelo, igual qualquer outra mulher, tá? Tá, gente? Não vamos pensar que os druidas de hoje são igual aos druidas daquela época, em termos de visual. Não. As crenças podem ser iguais, pode ter mudado alguma coisa, óbvio, né, pessoal? Nas crenças. Algo pode ter mudado, mas não muito, tá? Não muito, tá? Mas viraram cristãos lá na Irlanda, acabaram virando, tá? Tudo. Ele fundou comunidades cristãs em toda a Irlanda, gente, tá? E tem uma igreja em Armagh que se tornou capital eclesiástica das igrejas da Irlanda e onde São Patrício escreveria sua confissão, codificaria as leis Breon e finalmente se aposentaria.
tá? Iria se aposentar. E a igreja, ele fundou a igreja celta que ele fundou, como a do missionário Columba, na Escócia, também fundou uma igreja celta. Olha só, era cristão, tá? Igreja celta, tá? Então, assim, a crença, né, pagã lá daqueles povos não se apagou mesmo, tá, gente? De maneira alguma. Tá, não, tem coisas, pessoal, assim, que pode mudar um pouco, mas sumir 100% não some. Sempre fica algo, tá? Da cultura, da religião, de tudo, tá? Se difere essas igrejas, tá? Elas se diferem em vários aspectos da igreja de Roma. Elas são diferentes das igrejas de Roma, tá, gente? Bem diferentes, principalmente na inclusão de mulheres na hierarquia da igreja, tá? Tipo assim, pelo que eu entendi, as mulheres têm direitos iguais, ou tinham, não sei se com o passar do tempo não mudou isso, até de repente, né? Na Páscoa, tá? Na tonsura dos monges e a liturgia é diferente, tá? Tá. E os mosteiros que ele fundou, que se tornaram centros de alfabetização e aprendizagem, extensas universidades dedicadas ao conhecimento, que com o tempo serviriam para coletar e preservar o registro escrito da civilização ocidental após a queda de Roma. Tá? Ele fez muita coisa. O Império de Roma, gente, nunca invadiu a Irlanda, tá? Nunca invadiu a Irlanda, mas mesmo assim a Irlanda teve uma época que ela foi afetada, tá? A pobreza lá, a Irlanda, tá? Lá chegou uma época que a Irlanda virou numa pobreza só, tá? Daí, é o seguinte, a Irlanda foi que época? Entre 1820 e 1860, que quase 2 milhões de irlandeses deixaram o país devido à grande fome que assolou a região. Eles foram para os Estados Unidos, gente, tá? Estados Unidos daí. Nos Estados Unidos tem muitos descendentes de irlandeses, tá? E daí, não demorou muito, os irlandeses lá dos Estados Unidos, eles começaram a comemorar, a transformar o dia 17 de março em um evento comercial, a comemorar o dia 17 de março, tá? Como eles já faziam na Irlanda. Na Irlanda já há tempo eles comemoravam esse dia, que é o dia de São Patrício. E nos Estados Unidos também, desde que eles foram para lá. Foi em seguida, tá? E até hoje, tá? Nos Estados Unidos, 17 de março, nos Estados Unidos, é comemorado o dia de São Patrício, principalmente em Nova York e Boston, tá? Lá. E hoje em dia se consome cerveja, só que a cerveja que eles consomem é verde. Eu acho que é essa cor aqui do meu esmalte. Assim, eu vou mostrar pra vocês a cor da cerveja. Aqui a imagem, esse verde aqui, ó. Tá? Óbvio que ele parece um pouco de transparente porque é líquido, né? A cerveja de São Patrício é verde, tá? E as pessoas bebem essa cerveja lá. E aqui em Porto Alegre também, que óbvio hoje está sendo comemorado,
Também bebem a cerveja de São Patrício, que é verde. Eles usam muito a cor verde, pessoal, tá? A cor verde, chapéu verde, roupa verde, batom verde, esmalte verde, que nem eu aqui, né? Tá? E é comemorado, tá? E assim, lá nos Estados Unidos tem muitos turistas, né? Que também vão festejar o dia de São Patrício, tá, pessoal? Daí, tá? Por que que ele se tornou o padroeiro da Irlanda? Seguinte, gente, ele fez uma coisa muito nobre, tá? Fez mosteiros que se tornaram centros de alfabetização para o povo, pobres, mulheres e escravos, tá? Os menos favorecidos, tá? Tudo, tá? Um homem muito inteligente, tá? Na época, e humilde, tá? Humilde, tá? Conquistou toda a Irlanda, provavelmente inglês, tá? Não se tem certeza, e conquistou a Irlanda, tá? Assim, a igreja celta, quer dizer, o cristianismo tomou conta, mas assim, não, assim, destruíram com a crença pagã, tá? Tem algo tipo o trevo, gente, o trevo de 3 folhas, o trevo de 4 folhas ou o trevo de 5 folhas que existe também. Trevo, a origem dos trevos é desses povos celtas lá desses países, tá? Lá dos druidas, tá? E São Patrício conservou a trevo. Tem a trindade do trevo de 3 folhas, que é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Uma folha é o Pai, outra folha é o Filho e a outra folha é o Espírito Santo, tá, gente? E o trevo de 4 folhas, que no cristianismo é a cruz de trevo, que é a unidade e purificação, algo assim do gênero, mas é por aí, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, agradeço de coração, tá? Quem é devoto a ele, quem gosta de comemorar o dia de São Patrício, tem um ótimo dia hoje. E mesmo quem não é devoto, que está assistindo para saber sobre esse santo, também que tem um ótimo dia, tá? Fique com Deus, pessoal. Tudo de bom. Um beijão para vocês. Tchau.